federal Flávio Nogueira, aliás, deputado federal e escritor também, autor de alguns livros já, que está conosco aqui, deputado federal do Partido dos Trabalhadores. Deputado, bom dia, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu aqui agradeço muito estar aqui com você, para estar aqui respondendo aqui essas perguntas. Se me permite, já existe a taxa de iluminação. Sim, de iluminação pública, Está incluso não aí essas bolas de... Não, não, parece que não. Para tá, né? Parece que não. Deputado, a gente está sempre fazendo aqui o balanço das eleições. Ontem o deputado Merlong deu uma entrevista aqui que repercutiu muito, né? Porque ele fez uma autocrítica muito contundente sobre o Partido dos Trabalhadores, então está repercutindo bastante. Ele questionou, inclusive, a decisão de candidatura própria em Teresina e em Parnaíba. Fez realmente uma meia-culpa aqui que está repercutindo bastante. Queria saber do senhor qual é a avaliação do senhor nas prefeituras que o senhor acompanha, como é que foi o seu resultado eleitoral de 2024? O meu, particularmente, individual, eu gostei bastante. Não tenho nada a reclamar. Eu não ouvi a entrevista do colega e companheiro Merlong, e se foi isso, uma crítica de que não deveria ter candidato próprio, eu acho que deveria ter. Todo partido tem que estar disputando a eleição, até para manter a militância, né? E está chegando lá, está vendo ser, portanto, concretizado aquilo que a ideologia e também o programa do partido. Partido que não disputa não tem militância nenhuma. É como dizem muitos, o time de futebol que não vai a campo, né, não disputa, não tem torcedores. Eu acho que tem aí avaliações de que, ora, a oposição ganhou, que o governo perdeu. Da minha avaliação, eu acho que ficou empate. Não é porque eu sou uma pessoa conciliadora, porque o que foi que a oposição avançou? E nada. É o mesmo que ela tinha nas eleições de 2022. Faça aí um raciocínio comigo. No caso do PP ainda diminuiu a votação, né? Do progressista diminuiu a total da votação. Só picos. Né? Mas vamos supor, Teresina permanece com eles. Parnaíba, com eles. Entendeu? O que foi que nós perdemos? Nada, porque nós não tínhamos. Nós não tínhamos prefeitura de Teresina. Nós não tínhamos prefeitura de Parnaíba, que são esses dois que mais estão se avaliando e mexendo. Perdemos sim, ganhamos sim picos. Ganhamos picos, se puder dizer isso. Porque o governador perdeu com isso muito. Eu acho que não. Estava no direito dele, o partido dele tem que trabalhar por ele, pelos seus aliados também. E muitos prefeitos aí de outros partidos que não PT são aliados nossos. Nós não podemos dizer que perdemos. Né? Mas para não haver muita mais polêmica e começar a trabalhar, foi empate. Não, mas é bom ter polêmica, deputado. Inclusive, eu vou aproveitar para lhe perguntar, que uma das críticas do Merlong foi exatamente para o que ele considera um excesso de abertura do partido para lideranças. Ele diz que isso começou no 4º governo Wellington Dias e que, ao invés de fazer coligações, até por uma mudança também depois na legislação eleitoral, se passou a receber essas lideranças e que o partido ficou inchado, com muitas vezes lideranças que não se identificam com o partido. Como neopetista que o senhor queria seu depoimento. Há muita reação ainda ao senhor dentro do PT? Não, a minha nunca houve, não. Até nunca lhe falaram, mas tem, né? O senhor sabe. Todo mundo fala do outro. Mesmo sendo antigo. Fala, eu sei, todo mundo fala, todo mundo, mas eu digo assim, mas há uma certa restrição, sobretudo naquela ala petista, mas não pelo nome do senhor, mas é porque eu acho que pela forma como chega ao partido, nem todo mundo aceita. Eu quero saber como é que o senhor se sente. Vamos lá, no início da minha carreira política. Eu comecei pelo PT.
Meu primeiro mandato como deputado estadual foi no PT. E fui chamado para participar do PT, pelo então deputado estadual Wellington Dias, que queria formar um partido mais aberto, que era um partido com características eminentemente de trabalhadores rurais aqui no Piauí, e que queria trazer profissionais liberais, médicos, advogados. Aí fomos Joaquim Almeida, eu e outros profissionais da engenharia, etc. Essa visão que tem muito correta do Wellington Dias. Sim, ele foi visionário na época, sim, né? Então, por isso que ele galgou todos os degraus, porque não foi atrás de picuinhas, né, de coisas menores. Então, eu entrei lá nessa época. Aí sim, nessa época eu tive resistência, que me chamava de burguês. Que é esse cara aqui? Esse cara não tem cara de petista. Realmente, naquela época não tinha mesmo, não. Porque o partido inicial, aqui no Piauí, mas não em São Paulo, em São Paulo ele foi criado com uma elite. Tinha o Suplicy, né? Os Matarazzo, o Suplicy, né? Em São Paulo era de elite intelectual. Sim, verdade. Né? Pessoas como o pai do Chico Buarque de Holanda, um grande escritor, Sérgio, né? Sérgio, autor de Raízes do Brasil, ele era um cara intelectual rico, pelo menos remediado, né? Não era o que se estava fazendo no Piauí, que também havia uma rejeição ao PT. Existia naquela época rejeição ao PT. Então, para quebrar isso, o Wellington começou a trabalhar profissionais liberais, eu me incluí aí. Aí, por conta exatamente dessas diferenças, eu saí e fiquei no PDT, que é um primo do PT, né? Mas sempre ao redor do PT. Como diz lá o Brizola, lá mais de uma lembrada, né? Então eu fiquei lá e depois fui convidado novamente, retorna. E muito sempre perguntando se eu tinha maneira, eu disse, não, eu posso retornar, mas eu quero chegar de braços abertos lá, de todo mundo, e foi. Pelo menos ser bem recebido. Fui bem recebido, não posso dizer nada. Agora, a disputa interna existe. Você vê, às vezes o partido, o PT, funciona como se tivesse subagendas. Tem grupos do CNB, da qual pertence, tem outro do Brasil do CNQ. Sim, são 8 correntes, né? São várias correntes. É como se fosse no tempo da ditadura, Arena 1, Arena 2, Arena 3. Entendeu? Então são esses aí que tem problema. Lógico, eu quero, por exemplo, eu pretendo ter um cargo majoritário na chapa. Lógico que tem alguém que não quer. Aí eu vou comentar, eu PT raiz. Eu quero saber qual PT eu sou. Se eu sou raiz ou contemporâneo. Porque desde o início eu estou lá. Entendeu? Então, o senhor não pode ser chamado de neopetista. Não pode. Não. Eu vou até retirar aqui. Posso até dizer assim, ele teve um regresso. De volta ao regresso, né? Ontem o senhor participou de uma reunião, eu tenho até o registro aqui com alguns deputados da bancada da base aliada, né? Aparecem aqui na foto o deputado Francisco Costa, o senhor, o deputado Florentino, Jadiel Alencar e o deputado Merlong. Eu conversei com o Florentino, ele me disse que algumas discussões sobre o orçamento e também sobre uma posição alinhada quanto à eleição para a mesa diretora da Câmara Federal. Eu queria saber do senhor o que mais que foi discutido nesse encontro aí. Nesse encontro aí, tinha os 4 deputados do PT somente e o deputado Jadiel, que faz parte da federação. E dessa chamada base aliada, mas faltaram 2 aí, né? Não, essa é só da federação. Que era o PV, que ele era filiado. Sim. Nós sempre somos aqueles que nós fomos eleitos juntos. Certo. Né? Não é da base. É da base aliada, mas é do PT. Tá, coincidentemente é da base aliada. Aí sim é raiz isso aí. Que é PT, né? A base aliada é isso aí. Então, nós discutimos o orçamento, discutimos e também queremos, como nós dessa bancada aí, que o PT tenha, sim, um cargo na chapa majoritária também. E para senador da República. Nós não queremos que já tenham cartas marcadas. Até porque é necessário que haja uma mesa de negociação, não já esse cargo é de fulano, esse outro, vamos discutir. Que vai discutir um cargo só.
não é? Então, como há consenso na candidatura a governador, que é Rafael Fonteles, é evidente que isso aí não precisa zerar. Todo mundo quer Rafael, até também para ajudar na sua, a popularidade, a popularidade dele é grande, né? É um governador bem avaliado, um resta dúvida que ajuda também a todos nós. Então, e depois está fazendo um bom governo. Mas os outros cargos, todos têm que sentar. Não tem conversar. Esse negócio de Júlio César e Marcelo, que é candidato à reeleição natural. Quanto a isso, não tem questionamento. Natural não tem natural. Tem reeleição? Não, onde é que tem isso escrito? Não, tradicionalmente não. Tradicionalmente. Pera, então. Tradicionalmente é eleição, não? Sim. Você tem que disputar. Mas assim, é natural que o senador Marcelo Castro, que sempre foi um apoiador. Aliás, o senhor é um apoiador muito fiel. Eu acompanho suas votações, o senhor, até naqueles assuntos assim mais delicados, quando muitos fogem, até do PT mesmo, o senhor está lá votando com o presidente Lula. Eu acompanho sempre. Agora, nesse cenário que existe hoje, né, com o PSD tendo feito 65 prefeituras, com o PSD sendo aí assediado pela oposição, o senhor não vê assim que talvez nesse momento eles tenham mais chance de emplacar o deputado Júlio César como candidato ao Senado? Isso não vai ser aceito assim em nome de uma coisa maior, que seja uma chapa maior? Eu só quero aqui não personalizar, dizer nome de ninguém. Mas é porque é um nome não, você pode perguntar assim. Tá. Eu não. Eu tenho que responder correto. De uma maneira que eu digo, vamos supor, partido tal tem sei quantos prefeitos. De fato, esses prefeitos pertencem ao partido? Ou ali não foi um arranjo eleitoral? Isso é o Brasil. Aí que é cultura. Para estar disputando aquela eleição naquele momento, até porque o prefeito, assim como o senador, ele entra e sai na hora que quiser. Eu não. Os deputados e vereadores têm um prazo lá na frente para estar mudando de partido. Não estou dizendo que alguém aí vai mudar. Eu tenho 25 prefeitos comigo, individualmente, sem partido. Porque até quando eu fui entrar no PT, e para não haver isso que nós falamos aqui, um empurra-purra para entrar o meu povo, eu tive que agasalhar em outros partidos. O prefeito de Alta é do MDB, mas é comigo. E assim vai. Tem prefeitos do PP, prefeitos do PSD, prefeitos do Solidariedade, que é o de Palmeirais. Alguém duvida que o prefeito de Palmeirais não esteja comigo? Então, nem sempre a legenda... Não, a legenda... Até porque cada eleição é uma eleição. A legenda é um cartório. Tá, é uma contingência local, né? Que é um erro, não há dúvida. Não é um erro, não resta dúvida. Mas é por causa desse sistema eleitoral do Brasil, que também é um erro. É um erro. Aí que eu vou defender o PT. É o único partido genuinamente orgânico desse país, é o PT. Com seus estereótipos, os defeitos e acertos, mas é um partido. Você pode dizer que não é. Entendeu? Eu posso achar, mas é. Até nunca mudou de sigla. O PSD hoje foi o que antes? Sim, outros nomes, já mudou de sigla, verdade. O PP o que foi? O PP tirou nome, tirou nome, mudou de nome, tiram letra. Mudou de nome. Eu queria voltar bem então, aqui só para... Eu sou um que pleiteio um cargo na Assembleia majoritária. Os meus amigos prefeitos são os maiores municípios. Piripiri, Luiz Correia, Campo Maior, Altos, Demerval Lobão, Valença, e por aí vai. Não é diminuindo os menores. E se eu fazer aqui uma relação entre Piripiri, quantos municípios em população cabe dentro de Piripiri? E qual o poder, por exemplo, assim, de persuasão, de influência que pode exercer a prefeita Jove? Muito. Pronto. Muito. Pronto. E o de Altos, que é o Maxwell, que é o irmão meu, nós somos muito amigos, entendeu? E para não estar aqui citando de um por um. Ora, por exemplo, Palmeirais, Várzea Grande, Vila Nova, Bocado, são 25.
com força política e grandes. Então, esse negócio, é de acordo com o partido, isso é convenção. E depois, aqui já tem exemplo demais de candidatos que perderam... Pode dar uma resenha. E aqui tem exemplo demais com muitos candidatos, com muitos prefeitos perderam a eleição. O Fábio Novo, por exemplo, um bom candidato, né? Aí sim, nós devemos saber por que perdeu a eleição, que foi empate praticamente. Porque tinha todos os vereadores com ele quase. Tinha o presidente da República, tinha o governador, que é bem avaliado, tinha as maiores lideranças aqui de bairros, mas perdeu. É um ingrediente isso aí para você estar justificando alguém pertencer a uma chapa majoritária. Tem o currículo do cara, tem o seu discurso, a sua atuação na Câmara, a boa aceitação ou não na sociedade. É aí que se deve fazer. Você não perde. Você não bota o sujeito e perde. E por isso que eu não quero aqui citar nome de ninguém. Então eu acho que o governador é consenso e o restante, nós temos da chapa, temos que conversar. Muito bem. E o nome democracia. Então isso foi falado lá na reunião de vocês? Isso foi tratado? Sim, que nós vamos, esse grupo está, portanto, defendendo que o PT tenha uma das vagas de senador. Isso foi tratado lá. E foi consenso entre o... Consenso. Mas não foi só isso que nós dizemos. Não, eu sei que não foi só isso, mas, olha, o senhor já está trazendo a informação boa. Então, esse alinhamento não é só para a mesa diretora da Câmara. É um alinhamento também, como eu imagino. Uma avaliação da campanha. Claro, uma avaliação. Né, da campanha, entendeu? Da mesa diretora da Câmara, nós já temos também. Mais ou menos um número, um nome que nós vamos estar trabalhando. É o Mota? O Mota? O Mota, né? Por mim seria desde o início. É um grande amigo. Né? Um grande amigo. Já que nós não temos o PT como está... Olha aí como eu sou consciente. Que não temos como a gente estar colocando um dos nossos para disputar a presidência da Câmara Federal, então escolhemos aquele que é melhor para o partido, que possa estar dialogando com a gente e firmando compromissos, que é o caso do Hugo Mota, e de um partido que é o republicano, que também que também faz com que lá na frente nós podemos quase saber que ele estará com a gente, que isso não vai estar com os outros. Mas vocês sabem que vão ter um trabalheira para emplacar esse nome, né? Lógico, assim, sim. Vai ser... Como também vai ter para ele também. Não vai ser fácil. Mas é assim política. E se não fosse... Se fosse fácil, todo mundo era. Não, claro. Fácil não é. Se fosse fácil, não é. É um xadrez, né? Xadrez. É um xadrez. Isso é bom, isso da gente da mente carejada. É verdade, o senhor tem toda a razão. Se por acaso não for o Senado, poderia ser uma chapa pura do PT? Não, menor que é isso, condição. Não. A gente sabe que pura não dá, né? Não dá. Ninguém, já houve lá atrás, né? Ninguém, o Wellington Dias e também não vai aqui chegar e é a faca no pescoço, não. Não, sério. É uma coisa mas civilizada. vai ser colocado isso para o governador Rafael Fonteles. É o desejo nosso, né? Mostrando o nosso potencial. Somos votos desses deputados federais, enquanto não dá. Né? E essa turma aí, os prefeitos, eles têm uma relação muito íntima, política, com os deputados federais, que aportam emendas nos seus municípios. Vou dar aqui um dado que o telespectador, o ouvinte, talvez não conheça. Quem realmente dá sustentação à saúde dos municípios são os deputados federais. Com as emendas, né? Se isso não falia. Também é obrigado, né, deputado? As emendas de saúde são. Mas toda a emenda não tem um percentual que é obrigado a ser para a saúde, a ser destinada para a saúde. Então, mesmo que não queira destinar para a saúde. Sim, é outra coisa que é mal explicada sobre essas emendas que não tem destinação. Às vezes passa para o público que são uma balinha lá, não sei da onde, escondida, levando dinheiro. Não é assim. Qualquer dinheiro que... Não quer Pix,
Mas o PIX... É transferência bancária, não é a malina tem malina. Não, pois é. Mas quando sai, o Tribunal de Contas da União sabe que saiu. Entendi. E sabe que ordenou. Quando chega no município, não evapora, não. O Tribunal de Contas da União continua vigiando todo o tempo. Agora, o prefeito tem livre arbítrio, é como se fosse aquela transferência do Tesouro Nacional para o município que faz mensalmente. Ele aplica no hospital, constrói uma UPA. Eu acho que é até melhor isso. Porque às vezes vem carimbada para isso, e às vezes nem precisa. Entendi. Deputado, vocês falaram também sobre a reforma administrativa que o governador vai fazer? Foi tratado sobre isso? Ninguém tratou, não, até porque é uma coisa do governador, né? Entendi. É dele, né? É evidente, se abrir isso, vamos ter que discutir, né? Mas não tem nada aberto nesse sentido, o governador nunca comunicou para ninguém, né? Salvo assim, Secretaria de Turismo, porque o titular foi para PIX, né? Foi para PIX, né? E ganhou, né? Para felicidade dele, né? E também E vai ser a Bárbara mesmo, a deputada Bárbara? Não, isso não foi discutido, até porque não é, por exemplo, no caso nosso, que ele não é do PT. Não, claro, eu sei, mas poderia circula primeiro entre vocês os nomes. Não, lá não houve essa discussão, não. Tá bom. Olha, eu aproveito aqui a presença do deputado, aliás, eu até tinha convidado anteriormente para falar sobre esse livro. Eu sou uma apreciadora de história, a história do Piauí, eu acho que a gente tem muita falta ainda de gente para contar a nossa história, e eu fiquei muito curiosa sobre esse livro que o senhor escreveu sobre a Rua Coelho de Resende. Essa Rua Coelho de Resende, eu tenho um pouco de sentimentalismo com ela. Porque aqui, olha, a minha clínica. Mostra ali para a tela. Isso aqui é a minha clínica de pulmão, Dr. Flávio Nogueira, quando eu exercia na plenitude a profissão de médico. E aqui tem Coelho de Resende, né, esquina com Taumaturgo de Azevedo, que foi também governador lá do Amazonas, quando ele aqui foi preso, Coelho de Resende, e teve que obsequiar-se lá. Quem recebeu foi então o governador Taumaturgo de Azevedo. Mas aqui, esse foi um vulto muito importante da nossa história, e pouco conhecido. A gente passa por aquela rua movimentada. Na verdade, a gente não conhece, né, as pessoas, os nomes. E o embate dele, que depois é interessante, eu vou agora contar, que depois do livro eu descobri, eu sabia, mas como eu não achei na época onde eu tinha pesquisado, tudo aqui eu boto no final da bibliografia, eu tive medo de ser, minha memória está falhando aí, está colocando uma coisa que não era verdade, mas agora eu reencontrei. O embate dele com o Marquês de Paranaguá, o segundo Marquês de Paranaguá, que é o nosso, foi um embate mesmo assim duro, de um homem de muito prestígio no Império, no Segundo Império, e ele aqui, um deputado geral, que hoje é um deputado federal. Mas ele perdia sempre. Você ouviu falar na Condesa de Barral? Não. Condesa de Barral foi uma elegante senhora, muito culta, sabia vários idiomas, e Dom Pedro II pediu para ela ser preceptora da filha Isabel, das princesas Isabel e Francisca. Aí depois disso tornou-se amante dele. Ah, sim, a famosa amante de Dom Pedro. De Dom Pedro II, porque a gente só sabe a Marquês de Santos de Dom Pedro I. É uma pena que a mulher fica conhecida como amante do imperador. Não, mas aí é porque... Na história, né? Mas é preconceito. Sim, aí a Marquesa... É preconceito, eu penso com a foto de Não, claro, você tem razão. Eu falei, eu pensei... Mas o Marquês, a Condessa, há quem disse que não foi, outros dizem que sim, mas os diários comprovam que eles foram, trocavam bilhetes, naquela época ela tem as cartas, né? Sim, sim. E os diários também. Aí, um filho de Barral, da Condessa de Barral, chamado Dominique, casou-se com a filha do Marquês de Paranaguá. Ah, sim. Então ele tinha todo o prestígio. Sim, imagino, né? Estava lá na corte, praticamente, né? E a Marquês, e a Duquesa, Condessa de Barral, ela ficou com eles no exílio até a morte do Dom Pedro II. No início, a Tereza Cristina ficando chateada, mas depois assimilou o filho de conta que não existia, né? Tá certo, é legal. Trouxe aqui para você esse livro, né? Aqui, um pouco da história do Piauí,
você encontrará neste livro. Muito Então, bom. bom prazer. Obrigada, deputado. Muito obrigada. E é bom ter esse hobby assim de escrever. Além Eu da sou, política. porque pouca gente sabe, eu leio quase como um vício. E minha mulher às vezes reclama, está acordado, pai? Lendo. E você também está, que você acordou violento. Muito entendeu? bem. E principalmente história do Brasil. A história dos nossos ancestrais, ela é uma história muito bonita. Principalmente da política, que era feita com arte, com renúncia. Entendeu? Legal. Que hoje estamos pecando muito, né? Verdade. Deputado, muito obrigada.